Seguindo a segunda parte do estudo do condomínio edilício, a gente vai tratar aqui da estrutura do condomínio, da questão da assembleia e do síndico, e também alguns pontos controvertidos. Não só aquilo que está descrito no Código Civil, que aquilo é pacífico, é autoexplicativo, mas alguns pontos controvertidos que a gente tem que buscar na doutrina e na jurisprudência. Dentro da estrutura do condomínio, existem as áreas que são autônomas e as áreas que são comuns. As áreas autônomas, como por exemplo apartamentos ou salas comerciais, elas devem ter uma identificação própria, seja ela através de número, apartamento 203, apartamento 1104, ou sala comercial, número 7, 702, enfim. Deve existir uma identificação autônoma que faça com que ela seja exclusiva. Essas áreas, então, privativas, como apartamentos, por exemplo, não dependem de autorização dos outros condôminos para serem alienadas. O proprietário pode vender livremente. Não há direito de preferência de um outro condômino na compra do apartamento, nem na locação, nem em qualquer outro tipo de instituição de direito real, usufruto ou até mesmo comodato. Há uma liberdade, portanto, porque é considerado como imóvel individual. Isso também para fins tributários. Para fins tributários, as unidades autônomas de um condomínio edilício são todas consideradas como individualizadas. Inclusive, nos condomínios edilícios mais recentes, o apartamento tem uma matrícula individualizada da garagem do imóvel, sendo que para fins tributários existem dois IPTUs, um IPTU do apartamento e um IPTU da garagem. E para fins de execução, isso é muito relevante, a garagem que tem matrícula autônoma é penhorável mesmo em imóveis que são considerados bem de família. Aquele único imóvel usado para a residência do executado e de sua família. A garagem autônoma, que tem matrícula, é penhorável, mesmo sendo pertencente a um apartamento que é bem de família. Obviamente que todas as áreas autônomas, elas devem ter saída para o logradouro via pública e não pode haver impedimento algum, né, do condômino em acessar o logradouro. Já as áreas comuns, bom, essas em condomínios edilícios residenciais é bem fácil de entender. Salão de festa, playground, hall de entradas, corredores, áreas de circulação. Todas elas são de uso comum. O uso pode ser exercido de forma exclusiva por um determinado período, desde que não haja afastamento dos outros condôminos. Você pode usar de forma exclusiva o salão de festas. Só você, em um determinado momento, tendo marcado isso anteriormente. Porém, o uso sempre deve seguir as regras do direito de vizinhança, saúde, sossego e segurança, né? Sempre seguem essas regras. As frações de terreno que pertencem a cada um dos condôminos proprietários de apartamentos ou salas comerciais terão fração do terreno também. Isso será estipulado na convenção de condomínio. Não só os direitos, mas também os deveres e eventuais indenizações que essas frações possam causar a terceiros são de responsabilidade dos condôminos. A marquise de um prédio, por exemplo, é uma área comum, pertence a todos os condôminos. Se ela vier a cair em determinado veículo na rua, por exemplo, estacionado, a responsabilidade civil é de todos os condôminos também. Quanto à taxa de condomínio, há uma questão que foi debatida inclusive no STJ. O Código Civil estipula que, caso a convenção de condomínio não regule de forma contrária, os juros moratórios pelo não pagamento das taxas condominiais, ou seja, os juros de inadimplemento pelo não pagamento das taxas condominiais serão de 1%. Mas, se o Estatuto do Condomínio estipula valor maior, esse valor maior seria ilegal, isso já
é autoexplicado no próprio artigo que define isso, que descreve lá que é de 1% se a convenção de condomínio, o estatuto assim não regular diferente. E isso foi confirmado já pelo STJ. O STJ entende que, se for estipulado valor maior de 1% no estatuto do condomínio, na convenção do condomínio, esse valor pode sim ser cobrado e não há nenhuma ilegalidade nisso. 2%, 3%, 10% de juros moratórios, desde, claro, não existe uma abusividade muito grande, vai ter validade sim. O que vale é o que está estipulado na convenção de condomínio. Inclusive, pelo não pagamento de taxas condominiais, pela taxa de condominial ter a característica própria da coisa, é possível que o condomínio execute o condômino e a própria unidade, mesmo sendo bem de família, pode servir a penhora. Houve uma alteração legislativa alguns anos atrás que possibilitou isso. Então, pelo não pagamento das taxas condominiais, é possível a penhora da unidade no condomínio. Debateu-se também se as despesas em relação às taxas de condomínio poderiam estar sendo regulamentarizadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Se um condômino, em relação a um condomínio, teria essa defesa dada pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, parando para pensar um pouco, a gente já entende que não é uma relação de consumo, certo? Os condôminos, mesmo quando estão debatendo questões das áreas privadas, não têm o condomínio como um fornecedor de serviços. Diferente do que se estipulou lá na multipropriedade, que também é um condomínio, onde se divide o tempo de uso entre os coproprietários. A multipropriedade tem uma conotação muito mais empresarial para fomentar o ramo turístico, e lá sim estão sujeitos, né, os usos e prestações que o condomínio vai fornecer aos condôminos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Aqui no condomínio edilício, apartamentos, por exemplo, já decidiu-se também no STJ que não há relação de consumo e não estão sujeitos essas relações ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro dessas questões de condomínio, debate-se a questão do condômino antissocial, aquele que reiteradamente traz prejuízos à convivência entre os condôminos, aquele que pratica atos incondizentes com o convívio social e que, mesmo após multado, continua os praticando. O Código Civil estipula que a multa por atos reiterados pode chegar a 5 vezes o valor da taxa do condomínio, sendo que, depois de deliberado em uma assembleia específica para isso, pode chegar ao décupo do valor da taxa de condomínio, a 10 vezes mais o valor da taxa de condomínio. A jurisprudência e a doutrina debateram o seguinte fato: se as multas não servirem para nada, o condômino, mesmo multado, mesmo as pagando, continua tendo condutas antissociais que prejudicam os demais condôminos. Seria uma possibilidade de expulsão desse condômino do condomínio? O Pablo Stolze e o Pamplona Filho afirmam na doutrina deles que sim, inclusive trazendo uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná que sim concedeu a expulsão do condômino antissocial. Vejam bem, essa expulsão não afeta o direito de propriedade desse condômino. Ele continua sendo proprietário do imóvel, continua podendo alugar o imóvel, continua podendo ceder o imóvel ao usufruto ou até em comodato. Isso não afeta o direito real de propriedade do condômino, mas sim cria uma obrigação de não fazer, uma obrigação de não residir lá. Por reiterados atos antissociais, pode sim haver a expulsão do condômino do condomínio, certo? Em relação ao síndico, o síndico exerce um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido ao cargo por mais 2 anos.
As assembleias, elas são divididas entre assembleias gerais e assembleias extraordinárias. O Código Civil obriga que o síndico, e na falta dele, parcela dos próprios condôminos, também possam avocar a Assembleia Geral, tanto quanto a extraordinária. A geral deve ser realizada pelo menos uma vez por ano. E as extraordinárias são aquelas que servem para debates específicos, para alguma questão extraordinária que possa surgir e que merece urgência.